Brasília, o tema da maioridade penal ainda tem pouco destaque na pauta dos principais pré-candidatos à presidência neste ano. Reportagem de Luciana Verdolim. Olha, a redução da maioridade penal defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que já foi tema recorrente durante as disputas eleitorais anteriores, não tem aparecido muito como prioridade dos pré-candidatos agora à presidência da República, apesar de ter o apoio da população. O assunto é bastante polêmico e, por isso, não avança aqui no Congresso. Em 2019, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 87% dos brasileiros apoiavam a mudança na maioridade penal de 18 para 16 anos. Hoje, Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes, os mais bem colocados na última pesquisa também do Instituto, têm opiniões divergentes sobre o assunto. Enquanto o petista já manifestou ser contra a redução da idade penal, Bolsonaro defende abertamente. Isso desde a campanha de 2018. Sérgio Moro, quando foi ministro da Justiça, também defendeu a mudança. Já Ciro Gomes indicou ser contrário à redução da maioridade como forma de reduzir a criminalidade no país. O assunto é apontado pelo atual governo como prioridade no Congresso Nacional. Mas com pautas mais urgentes, como a questão do preço dos combustíveis e as atenções mais voltadas para as disputas regionais, é pouco provável que o tema avance. A cobrança, no entanto, tem ganhado força nos últimos anos, após crimes bárbaros terem sido cometidos por menores de 18 anos, isso em várias partes do país. Quem é contra a proposta alerta que a mudança faria apenas com que esses jovens entrassem em contato cada vez mais cedo com criminosos experientes e perigosos nas cadeias, tornando ainda mais difícil a recuperação. O advogado criminalista Fernando Castelo Branco diz que a redução da maioridade está longe de ser uma solução para a violência no país. E explica que apenas 4% dos crimes violentos são praticados por menores, apesar de alguns terem chamado muita atenção. Aquele que entra noviço, ingênuo, inexperiente na prática criminal, ele sai pós-graduado nessa mesma prática criminal ou até em outras que porventura ele venha a aprender e ser dragado pelo crime organizado nesse sistema tão pernicioso que é o sistema prisional. Em 2015, a Câmara aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, reduzindo a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. Mas o debate não andou lá no Senado. O deputado Capitão Augusto, um dos líderes da bancada ligada à segurança pública e aliado do presidente Jair Bolsonaro, defende a necessidade de se retomar a discussão pelos senadores o quanto antes. Estamos aguardando ansiosamente que o presidente Rodrigo Pacheco do Senado paute a PEC da redução da maioridade penal, algo que a população brasileira anseia há muito tempo e no mandato passado, a duras penas, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que na prática é o dono da pauta lá na casa, defende que antes de se avançar na discussão de mudanças na maioridade penal, é preciso aplicar o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente e discutir o aumento de pena para menores infratores. Outra dificuldade apontada para a discussão da matéria lá no Senado é o fato do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, não ter demonstrado também boa vontade em pautar a matéria. No ano passado, ele foi muito criticado pelo governo por demorar, por exemplo, a marcar a sabatina do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A vaga foi aberta em julho, mas a sabatina só aconteceu em dezembro. De Brasília, Luciana Verdolim.